Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Apollo 10,5, Uma Aventura Espacial. Bom pessoal, Apollo 10,5, Uma Aventura Espacial é um novo filme original da Netflix que estreou na última sexta-feira, contando a publicação desse vídeo, ou seja, no dia 1º de abril de 2022, e que é um novo filme dirigido pelo Richard Linklater, ele que é o diretor e produtor de várias obras muito autorais, como por exemplo Boyhood, e também a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, que é uma trilogia assim maravilhosa. Então, como não seria diferente, aqui nessa obra a gente tem um filme com impacto um tanto quanto diferente, singelo, mas vamos com calma que eu vou comentar isso ao longo do vídeo. Antes eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas, deixarem um like no vídeo para fortalecer o trabalho, eu agradeço muito quem deixa o like, bem como dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, no caso Súnamo, Uma Fantasia, O Cada Segundo Valioso, Suspense Policial, e também tem O Contorno da Escuridão, que é o meu último conto de terror. Sem mais delongas então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar uma história que se passa em Houston na década ali de 60, mais especificamente entre 68 e 69, quando a gente acompanha o nosso protagonista, que é o Stan, ele que é um jovem ali, um adolescente, na casa dos seus 14 anos de idade, que vive ali no subúrbio de Houston, ali com a sua família, uma família muito grande, tem outros 5 irmãos, além de viver na vizinhança ali, muitos conhecidos, as famílias se conhecem, etc. Uma rotina típica daquela época. E naquela época, algo que estava muito ali em voga era a corrida espacial, ainda mais em Houston, sede da NASA. E logo no início do filme nos é apresentada a situação que o nosso protagonista, o Stan, ele digamos assim, abordado por 2 agentes da NASA que convocam ele para uma missão espacial que chama-se Apollo 10,5. Por quê? Se a Apollo 11 é a nave que chegou à Lua, a Apollo 10,5 foi um projeto que eles fizeram que teria ficado, digamos assim, muito pequeno, que não daria para um homem adulto adentrar. Sendo assim, eles convocaram o jovem Stan, que era menorzinho, para poder entrar nessa missão. E é claro que essa história fantasiosa pode ser algo da cabeça de Stan, mas isso é algo que a gente vai, digamos assim, descobrir, se aprofundar ao longo da história. Uma vez que, passada essa introdução, boa parte desse filme vai ser muito mais ali através de um monólogo que é feito pelo Jack Black, narrando. A gente vai ter toda a infância do Stan sendo narrada, o seu cotidiano, as coisas daquela época. Então é um filme que revisita toda a infância, toda a vida daquela época ali do final da década de 60, naquela específica região ali, de Houston, Texas, etc. Não dá para falar muito mais do que isso sobre a história, porque senão estraga a experiência de vocês. Então vamos comentar um pouquinho do filme em si. Aqui a gente tem um filme que ele é feito com um carinho gigantesco. Como eu falei, a narração é do Jack Black, que por si só é um cara extremamente carismático, e ele narra de uma forma também muito gostosa, então é muito fácil de acompanhar toda a narrativa do filme. Mas o charme, principalmente aqui, está na escolha de como que esse filme seria feito, que no caso é o estilo de animação. Sim, esse filme é uma espécie de animação, ou mais ou menos. Como assim? Aqui é utilizada a técnica de rotoscopia, que basicamente tem atores, pessoas reais que estão atuando naquelas cenas, mas posteriormente essas mesmas cenas vão para um grupo ali de animadores, uma equipe que vai animar por cima dessas mesmas cenas. Então é um efeito muito legal que casa exatamente com o que o diretor, o Richard, quis passar aqui. Uma vez que o Richard, seja na trilogia que eu comentei, que fala muito sobre o envelhecimento, digamos assim, de um casal, os encontros, e como o amor vai caminhando ao longo de tantos anos. Boyhood, que é um filme que, digamos assim, é um projeto único, já que ele passa-se durante um determinado tempo, vários anos, e o filme foi filmado ao longo desses anos, sempre acompanhando o envelhecimento dos atores, do elenco. Então aqui a gente vê que é um diretor que ele gosta muito de falar sobre o cotidiano, sobre as coisas que fazem parte da nossa vida, e novamente é o que ele traz em Apollo 10,5. Sendo que a técnica de rotoscopia foi uma ótima escolha para se contar essa história, porque a gente acompanha tudo pela perspectiva do Stan, mais especificamente pela perspectiva do Stan quando ele tinha ali seus 13, 14 anos de idade. Ou seja, é uma perspectiva muito lúdica, uma perspectiva muito fantasiosa, uma perspectiva muito
que beira ali a ingenuidade, né, de um pré-adolescente, mas também de alguém que está começando a descobrir o mundo já ali entrando na adolescência. Então a técnica de rotoscopia, que nos lembra a realidade, mas ainda assim tem animação envolvida, dá esse aspecto de que, assim, é real, mas é lúdico, como a mente de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente também, muitas vezes. Então, é um filme muito bem feito nessas características, nessas escolhas. E no sentimento nostálgico que o filme passa, é realmente algo muito belo, muito gostoso, porque ele aposta no simples, ele aposta, como eu falei, no singelo. Ele pega, né, esse cotidiano daquelas crianças, daquelas famílias, e traz, né, para o espectador de forma que, por mais que a gente não se reconheça em tudo que está sendo tratado ali, porque afinal das contas, década de 60, ali, mesmo que seja o final da década de 60, é uma época diferente, por exemplo, daqui eu cresci, eu sou de 93, então eu peguei ali década de 90, década ali início dos anos 2000, mas ainda assim tem muita coisa que acaba conversando. Por exemplo, a gente vê as crianças brincando na rua, eu lembro de eu brincando na rua, por exemplo. Claro, de brincadeiras diferentes, de modos diferentes, mas ainda assim se conversa. Várias coisas daquela época que é mostrado no filme acabam se conversando e mostra como lembrar do passado, nostalgia, não é só necessariamente sobre coisas boas. Por mais que a nostalgia possa trazer sentimentos bons, também traz lembranças que a gente vê que os tempos passados não eram tão bons assim. Como a gente vê, por exemplo, atitudes, né, de castigo, de que alguns adultos tinham, etc. Enfim, é um filme que consegue, através do simples, trazer a magia, trazer, né, uma espécie de mitologia, a mitologia do comum, a mitologia do cotidiano. É isso que faz parte da nossa vida. Se a gente parar para pensar, a nossa vida, né, conforme a gente vai vivendo, ela possui sim momentos especiais, momentos marcantes, momentos que a gente fica lembrando, sejam eles, né, momentos felizes, tristes, constrangedores, etc. Então, que fazem parte da nossa bagagem, mas quase todo o tempo a nossa vida é feita de cotidiano. Nosso dia a dia, a nossa rotina, e o que faz nosso cotidiano ser bom ou não, o que faz nosso cotidiano pode ser ruim, o que a gente faz para mudar essas coisas, é o que fazem a nossa história efetivamente, e é o que pode trazer sentimentos bons ou ruins, e isso sim é nostalgia. Então, dê toda a habilidade que o Richard tem de tratar, né, esses assuntos cotidianos, de trazer isso de uma forma tão gostosa, tão bela, tão fluida, faz de Apollo 10,5 ser uma obra muito gostosa de se assistir. Se você gosta dessas temáticas, gosta desse estilo, né, de história, de narrativa, que não aposta em nada grandioso, mas que toca realmente nesses aspectos mais cotidianos, dê uma chance para Apollo 10,5, uma aventura no espaço, que, apesar de ter o lúdico, seja na sua narrativa, né, na questão da criança imaginar, né, uma missão onde ele seria, né, o protagonista, ou ali, efetivamente, na infância dessa criança que também tinha questões reais e lúdicas, tudo isso faz com que o filme vale a pena sim. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para os meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo e tchau, tchau.